Tudo começou com um sussurro que ninguém viu chegar. Um murmúrio que viajou desde o barro gelado do Donbás até os gabinetes onde os analistas ocidentais refletiam com arrogância. Um rumor impossível, que um veículo esquecido pelo Reino Unido, abandonado entre sucata militar e memórias de outra época, estava se transformando numa besta temível capaz de competir frente a frente com a maquinaria mais moderna da Rússia. O que parecia exagero transformou-se em advertência. E essa advertência com o tempo tornou-se numa pergunta que ninguém ousava formular. Como diabos tinham convertido um simples transporte britânico dos anos 70 num monstro de primeira linha? A Ucrânia, desgastada mas não vendada, havia recebido as primeiras unidades do FV-103 Spartan no verão de 2022. Foi uma entrega silenciosa, desprovida de grandes manchetes. Os especialistas coincidiam num pensamento quase sarcástico. Aquele veículo nem sequer conseguiria mudar a maré numa escaramuça menor. Tinha décadas nas costas, com o Reino Unido tendo-o retirado de serviço havia mais de 15 anos. Para muitos era pouco mais que um fóssil com lagartas. No entanto, sob a superfície, estava se gestando uma metamorfose. O Spartan nascera dentro da família CVRT, uma linhagem de máquinas projetadas para se moverem com a rapidez de um pensamento e com agilidade suficiente para acompanhar blindados mais pesados. Sua estrutura, construída com liga de alumínio em vez de aço, tornava-o surpreendentemente leve, o que, pelos velhos padrões de combate, o convertia num risco, quase num suicídio com motor. Sua proteção frontal de 60 mm defendia-o de projéteis menores, mas deixava-o indefeso diante de qualquer arma anti-blindagem moderna. Ainda assim, possuía um ponto que quase ninguém levou a sério: sua mobilidade absurdamente extrema. Um motor Jaguar de 195 cavalos empurrava seu chassi até velocidades que roçavam os 100 km por hora em estrada plana. Uma loucura para um veículo blindado. E mesmo que sua capacidade interna só permitisse transportar 4 combatentes junto com uma tripulação mínima, essa limitação, tempo depois, acabaria se transformando numa bênção disfarçada. Ao ser comparado com os veículos que a Ucrânia já possuía, BTRS, M113S ou os tão cobiçados Bradleys, o Spartan parecia uma piada mal contada. Mas a Ucrânia viu algo que ninguém mais detectou. Talvez tenha sido intuição. Talvez tenha sido desespero transformado em engenho. Ou talvez tenha sido essa capacidade única do exército ucraniano de converter o improvável em arma. O certo é que a chegada daqueles primeiros 35 Spartans foi apenas o começo. Com o passar do tempo, a quantidade de unidades operativas cresceu de maneira exponencial, chegando a roçar as 200. E de todas essas, apenas algumas dezenas haviam sido destruídas ou inutilizadas. Uma taxa de sobrevivência que envergonhava até plataformas ocidentais muito melhor avaliadas. Numa guerra onde drones rondavam como predadores, onde cada metro estava sob observação, onde a artilharia transformava qualquer movimento numa aposta com a morte, os Spartan começaram a se destacar de maneira quase antinatural. Uma mensagem do coronel Vassil Hordienko, emitida durante uma reunião tática, resumiu o fenômeno com crueza. Pensavam que nos estavam dando restos. Resultou que nos estavam entregando agulhas num campo de olhos vigilantes. Passam onde outros ficam marcados para morrer. O segredo estava no enfoque. A Ucrânia não os usou como infantaria mecanizada tradicional. Não os fez avançar junto a tanques nem os enviou para investir posições fortificadas. Não. Converteu-os em algo diferente. Em sombras com motor. Em táxis blindados invisíveis no meio de uma guerra completamente iluminada por drones e sensores térmicos. Primeiro veio a tática da emboscada imóvel. Os Spartan permaneciam ocultos sob copas de árvores ou em depressões do terreno, completamente apagados para não gerar assinatura térmica. Enquanto isso, pequenos drones ucranianos exploravam rotas, detectavam operadores inimigos, identificavam artilharia e abriam corredores momentâneos. Quando esse breve intervalo tático se formava, o Spartan irrompia com uma violência de velocidade que nenhum analista havia imaginado possível para um veículo de quase 11 toneladas. Um soldado ucraniano cuja identidade foi mantida em sigilo escreveu numa mensagem filtrada: "Não atacamos. Nós nos deslizamos. Caímos e desaparecemos. Quando se dão conta, já estamos de volta com os nossos." O tamanho reduzido do Spartan, que antes parecia um defeito quase cômico, tornou-se uma joia tática.
Enquanto gigantes como os Bradley ou os BTR sofriam para se ocultar, esses pequenos monstros podiam se esconder atrás de ruínas baixas, entre folhagens densas e até em valas improvisadas. Sua silhueta baixa tornava-os difíceis de detectar por câmeras aéreas, e sua estreiteza permitia-lhes atravessar passagens que outros veículos nem sequer consideravam rotas válidas. A guerra logo demonstrou outra vantagem brutal: o peso do Spartan. A Ucrânia é famosa por sua terra preta, um barro traiçoeiro que engole veículos e destrói ofensivas inteiras. Os blindados pesados afundavam sem remédio, transformando-se em alvos perfeitos. Os Spartan, em troca, flutuavam sobre a lama com uma facilidade que beirava o deboche. A pressão sobre o solo era tão baixa que, em certas ocasiões, um soldado saltando dele se enterrava no lodo mais do que o próprio veículo. À medida que essas capacidades se popularizavam entre as unidades, surgiram relatos extraordinários: evacuações impossíveis completadas sob fogo, extrações noturnas de posições que pareciam condenadas, histórias em que 15 ou mais combatentes feridos se espremiam dentro do diminuto casco do Spartan, desafiando sua capacidade formal pelo simples fato de que não havia outra alternativa. O comandante Oleksandr Petrenko herdou um episódio de maneira quase reverente. Não era um blindado, era uma cápsula de resgate. Metade do batalhão deve a vida a esse pedaço de alumínio velho. As melhorias improvisadas que os ucranianos foram acrescentando demonstravam até que ponto ele se havia convertido numa plataforma moldável. Reforço artesanal do teto para resistir a ataques de drones kamikaze. Redes metálicas elevadas que reduziam o impacto de munições lançadas de cima. Pintura térmica improvisada que alterava a assinatura do motor. Adição de torretas portáteis com M2 Browning ou lançadores de granadas automáticos. Muitas dessas modificações não existiam nos manuais britânicos. Também não tinham sido projetadas para aquele casco. Mas funcionavam. Em julho de 2025, circulou um vídeo em que se viam Spartans cobertos com redes antidrone semelhantes às instaladas em tanques principais como o Challenger ou o Leopard. A imagem chamou a atenção internacional. O que antes era um veículo relegado a transporte mínimo havia se transformado numa criatura híbrida. Parte blindado leve, parte plataforma tática, parte fantasma no campo de batalha. O ministro da Defesa ucraniano, em conferência privada, descreveu-o assim: "Nunca foi um veículo glorioso, mas é exatamente o tipo de ferramenta de que precisamos quando o inimigo vigia cada metro quadrado do país." A transformação não se limitou à proteção. A potência de fogo também evoluiu. O calibre pequeno original foi substituído em várias unidades pela clássica M2 Browning, uma arma que convertia o Spartan numa ameaça real para posições inimigas leves, quadriciclos armados e trincheiras. Quando até isso ficava curto, alguns engenheiros optaram por montar lançadores de granadas automáticos, capazes de dispersar grupos de infantaria ou forçar repliegues rápidos. Claro que essas modificações obrigavam os atiradores a se expor parcialmente, mas esse problema foi mitigado com placas de aço improvisadas, soldadas às pressas. Cada Spartan tornou-se único, diferente, uma mistura de engenharia britânica e criatividade ucraniana. Um Frankenstein moderno movendo-se a 60 milhas por hora em terreno inimigo. A partir daí, começaram a surgir unidades completas estruturadas em torno do Spartan. Batalhões e brigadas que usavam sua mobilidade como coluna vertebral, capazes de se deslocar por áreas que até veículos ocidentais de nova geração não conseguiam atravessar. Enquanto o mundo esperava ver tanques modernos dominando a guerra, a Ucrânia estava ganhando pequenas batalhas decisivas com veículos cuja vida útil original deveria ter terminado em 2009. Uma lista interna do Estado-Maior ucraniano mostrava o seguinte: brigadas equipadas exclusivamente com Spartans para operações de extração rápida. Unidades de reconhecimento profundo que os utilizavam como base móvel. Pelotões médicos que dependiam deles para evacuações urgentes. Equipes de infiltração leve que os empregavam para saltos rápidos entre linhas. Para o Ocidente, isso estava fora do roteiro. Para a Rússia, era uma dor de cabeça crescente. Em Moscou, um assessor militar próximo ao Kremlin filtrou um comentário privado durante uma reunião estratégica. "Estamos perdendo homens por veículos que nem sequer deveriam estar em serviço. O que acontecerá quando lhes entregarem algo verdadeiramente moderno?" Essa pergunta era a sombra que percorria os gabinetes da OTAN.
Porque se a Ucrânia era capaz de transformar restos de um país aliado em armas formidáveis, o que faria com os sistemas atuais? Que efeito teria entregar Warriors retirados, veículos Ajax ou mesmo Panthers? O temor político sempre girava em torno do mesmo, a reação da Rússia. O Kremlin havia ameaçado com represálias cada vez que uma arma avançada entrava na equação. Desde mísseis de longo alcance até tanques modernos, Putin havia traçado e apagado linhas vermelhas conforme sua conveniência. Mas o desempenho do Spartan sugeria que essa prudência talvez estivesse sustentando a guerra mais do que o necessário. A indústria militar russa estava se esgotando. Milhares de veículos destruídos, fábricas pressionadas ao limite, tanques dos anos 60 ressuscitados e enviados ao combate. A Ucrânia, por outro lado, ainda tinha a capacidade de converter qualquer envio ocidental em vantagem tática. Com os Spartans havia demonstrado isso com sobras. E no meio desse choque industrial, algo ficou claro. A Rússia tinha um problema, e não estava nas grandes armas ocidentais, mas na criatividade ucraniana. O general Mykola Novosad afirmou-o numa mensagem transmitida às suas brigadas. Não ganhamos por ter mais, ganhamos por saber espremer até a última gota do que recebemos. O Spartan, um símbolo do descarte britânico, acabou expondo a maior fraqueza russa. Sua dependência de doutrinas rígidas e armamento pesado, incapaz de se adaptar a um campo de batalha líquido, caótico e saturado de drones. As modificações finais em comunicação terminaram por selar o destino do veículo. Ao se integrarem com sistemas modernos, os Spartans converteram-se em nodos móveis capazes de coordenar ataques com drones, sincronizar emboscadas e organizar evacuações sem perder contato com os comandos superiores. O que começara como um blindado de transporte terminou transformado em peça-chave numa rede de guerra digitalizada. Um analista militar europeu escreveu numa mensagem interna: a história recordará o Spartan não pelo que era, mas pelo que os ucranianos tornaram possível. E essa é a verdade incômoda que sacudiu o mundo militar. Que uma máquina obsoleta destinada a enferrujar conseguiu brilhar no conflito mais observado do século depois de receber o toque adequado do exército que menos margem deveria ter para inovar. A Ucrânia não transformou um veículo, transformou uma ideia. A ideia de que na guerra moderna só sobrevivem os titãs blindados. A ideia de que só a tecnologia mais avançada pode mudar uma frente. A ideia de que o antigo não tem lugar nos conflitos de drones e inteligência artificial. Cada Spartan que cruza o campo a toda velocidade, que entra e sai antes de ser detectado, que regressa com soldados vivos, destrói essa crença um pouco mais. E no final, quando os historiadores revisarem este capítulo, provavelmente concordarão com a frase que um veterano ucraniano escreveu em seu caderno durante uma madrugada particularmente difícil: não ganhamos porque nos deram o melhor. Ganhamos porque convertemos em ouro o que outros chamaram de lixo. Obrigado por assistir ao vídeo. Desejamos uma ótima semana desde a Europa de Acero. Nos encontramos num próximo vídeo. Até lá!